Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus queridos irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos celebrando hoje, dia 9 de novembro, segunda-feira, a dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma. O Evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando a dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma, gostaria de, num primeiro momento, de fazer uma apreciação histórica para podermos entender a importância da festa de hoje. Em primeiro lugar, o Palácio do Latrão era, até o século IV, a residência oficial da família imperial. E depois do século IV se tornou então também a residência papal. Em primeiro momento, a basílica ela foi dedicada ao Divino Salvador, tornando-se assim a primeira catedral de Roma. Nela eram realizados os batismos na noite de Páscoa, lembrando que também Constantino, o primeiro rei cristão, foi batizado nesta basílica. Nela ocorreram 5 concílios ecumênicos, e também ela é a Igreja Mãe de Roma, da qual preside na caridade. Mas qual que é a importância dessa festa para nós hoje? Ela quer mostrar a comunhão da Igreja Mãe que se une a todas as outras igrejas, lembrando que cada diocese tem a sua catedral. Catedral significa cátedra, de onde preside o bispo. Mas a catedral ela é a igreja-mãe da diocese, unida às paróquias e também às comunidades. A igreja ela não é uma somatória. Em cada diocese existe a parcela da Igreja Universal. E todo edifício, igreja, é também consagrado a Deus. Ela exalta o mistério da salvação. Eu acredito que vocês já devem ter observado que em alguns frontões das igrejas aparece um símbolo ou 3 letras, D-O-M. O que significa isso? Significa Deo opto máximo, isto é, a Deus boníssimo e excelso. Para lembrar que o Verbo se fez carne e armou sua tenda no meio de nós. É isso que significa, isto é, Deus foi tão bondoso e tão excelso que nos enviou o seu Filho, que fez sua morada junto conosco. E também Cristo, ele está presente em cada igreja. E
ele é a cabeça da igreja. As igrejas são um sinal dessa presença, então, de Cristo. Das igrejas, Cristo fala, dá assim alimento e preside a comunidade em oração. Então, como é importante também a gente saber valorizar o templo edifício. Claro que cada um de nós também é um templo do Espírito Santo, mas o templo edifício é o sinal visível da presença de Cristo. A igreja, ela é um lugar sagrado e torna sagrado todos aqueles que nela estão. Então, por isso que o chamado à santidade, ele se faz cada vez mais urgente e clama também que nós façamos a nossa parte, sendo uma igreja do Espírito Santo, congregados na igreja edifício para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a Eucaristia. Façamos neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, a bênção sobre a água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte em origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos também, a partir de hoje, fazer a nossa invocação, o nosso pedido à Nossa Senhora, para que ela também interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima segunda-feira, na paz do Senhor, lembrando a todos de divulgar o nosso vídeo e também deixar o seu comentário. Fiquem todos com Deus.